Olá, gente! Estamos aqui em mais um episódio delas na Escrita. Hoje eu tô com duas autoras maravilhosas. Eu sempre falo a mesma coisa no início, mas é verdade. Eu tenho chamado mulheres que eu admiro muito, então às vezes eu fico até fingindo costume aqui, gente, porque hoje eu tô com duas convidadas. Olha aqui, eu tô com a Natália Timmerman e a Silvana Tavano, duas autoras de peso, super representantes da literatura brasileira contemporânea. Então estou muito feliz de estar com vocês aqui, meninas. Sejam bem-vindas, Natália, Silvana. Vou apresentar um pouquinho delas aqui, caso vocês não conheçam, mas quem não conhece, gente, trate de procurar aí. Eu tenho certeza que vocês já devem conhecer e ter lido. A Natália Timmerman, ela é médica, psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. Publicou Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, pela editora Elefante, em 2017, e a coletânea de contos Rachaduras, pela Quelônio, em 2019. Ela foi finalista do Prêmio Jabuti. E publicou também Copo Vazio e As Pequenas Chances, pela Todavia. Agora, esse ano, em 2016, vem aí Antes que Apague, pela Companhia das Letras. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Vamos conversar aí bastante. Eu estou aqui ao lado da Natália com a Silvana Tavano. Ela é escritora e jornalista formada pela Escola de Comunicação e Artes da USP, com pós-graduação em formação de escritores pelo Instituto Superior Vera Cruz, de São Paulo. Ela publicou Como Começa e Psil, que foi vencedor do Jabuti e premiado com o João de Barro de Literatura para Crianças. O seu livro Ressuscitar Mamutes foi vencedor do Prêmio Oceanos 2025, finalista do São Paulo, semifinalista do Jabuti, esteve aí em muitas listas, foi um livro que eu adorei, ao lado do Pequena Chance. Estou aqui com duas autoras que eu gosto muito. Seja bem-vinda também, Silvana. Obrigada. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ainda mais estar com uma amiga querida, além de escritora talentosa. Muito bom. Também queria dizer isso, né? O quanto é muito bom. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você, Isabela. E um prazer. Estou me sentindo em casa de estar do lado da Silvana. Na bio dela tá que ela fez a formação de escritores no Instituto Vera Cruz, e eu também, fui lá que a gente se conheceu em 2015, já é mais de uma década, né, Sil? E vocês foram da mesma turma? Da mesmíssima turma, então a gente leu os primórdios dos nossos livros. Do Copo Vazio. Ela viu Copo Vazio. Ela leu os primórdios do último sábado, que foi o primeiro romance que eu publiquei. Ai, que demais, gente, muito legal mesmo. E ela fez aquela maravilhosa orelha com brincos de brilhante que brilha no Ressuscitar Mamutes. Eu acertei demais no convite. Acertou mesmo. E eu tenho feito o podcast em dupla, porque eu acho que a gente consegue dialogar juntas, e eu tenho buscado justamente autoras que dialogam muito entre si de alguma forma. E lendo vocês duas, algo que eu achei muito incomum foi uma temática ali que se costura, que vai se alinhando de alguma forma. Vocês duas trazem muito de relações familiares, trazem pais, mães, trazem memórias, perdas. Então, são temas que dialogam bastante de alguma maneira. Mas antes da gente se aprofundar nesses temas, eu queria começar com uma pergunta que eu tenho começado para todas as autoras aqui, para a gente ver o quanto as trajetórias são diversas, que eu queria que vocês me contassem um pouquinho onde vocês estão hoje na escrita, mas como vocês começaram, como a escrita começou para vocês. Eu sei que às vezes a gente vai lá nos primórdios, lá dos... Saúde, Natália, o ar-condicionado tá muito forte aqui, gente, tá meio geladinho aí. Daqui a pouco, quem sabe eu também vou espirrar um pouco. Vamos começar as três a espirrar daqui a pouco. Vamos esquentar um pouquinho aqui, gente. E aí eu sei que às vezes a gente vai lá nesses primórdios, mas eu queria saber como começou a escrita para vocês e como vocês entraram então na escrita literária. Se vocês puderem me contar um pouquinho dessa trajetória inicial, quando vocês se reconheceram escritoras. Vai, Natália. Eu sempre quis escrever. Era assim, esse desejo me constitui enquanto sujeito. Eu sou alguém que, desde que sabe que se chama Natália, quer escrever, assim. Mas demorou muito para começar, de fato, a escrever. Eram sempre tentativas. E às vezes até hoje eu me surpreendo que eu consegui realizar esse sonho de criança, sabe? Isso é uma alegria da qual eu preciso estar ciente, porque às vezes a gente esquece dessas grandes alegrias, né? Elas acabam virando banais, e não é nada banal isso, né? Eu ter conseguido me tornar escritora, né? Apesar de que eu demorei muito para conseguir me dizer escritora. Lancei o primeiro livro, Desterros, aí no segundo eu falei, não tem como não ser, né? Agora já é o segundo, mas antes disso foram muitos cadernos, muitos livros começados, não terminados, muita insegurança.
E essa pergunta, aonde você se sente hoje, eu acho que eu me sinto no mesmo lugar. Esse lugar, acho que cada livro é um livro novo, que traz muita insegurança, é um livro que começa do zero, a gente tem que se reinventar como escritora a cada novo livro, porque eu acho que escrever é um desejo nunca inteiramente saciado, né? É uma investigação, e que não se satisfaz, né, com a própria com o próprio caminho, com as próprias respostas, sempre há novas perguntas, então enfim, ainda me sinto uma escritora nova e espero que continue me sentindo, né, acho que tem um frescor, assim, sabe, de não saber, de ter a sensação de estar sempre começando, né? Não acho que existe um lugar garantido na escrita, no meio literário, no mundo. Acho que é uma construção muito frágil e que se faz a cada livro. Cada livro é um tijolo. Eu lembro a nossa querida amiga Gabi Aguerre, quando ela ia lançar o livro dela, O Quarto Branco, um livro maravilhoso, que também sim, tá nos nossos primórdios. Foi também escrito também lá no mesmo curso. Caramba. E dialoga. É um livro que entra no seu livro, né? Entra. No primeiro. Foi uma baita turma essa. E o livro da Sil também entra no livro da Gabi. E depois a Gabi... Os personagens são amigas. Ah, legal. E o livro da Gabi também entra em As Pequenas Chances, ou seja... Tem um multiverso compartilhado. É tudo muito... Aí. Multiverso. Poroso, multiverso, né? Mas eu lembro dela falar, por que eu vou publicar esse livro? Já tem tanto livro no mundo, por que eu vou publicar? Olha só. E ela tava com essa dúvida, assim... Dava pra ver na cara dela que era uma dúvida muito real. E essa dúvida me parecia absurda. Como assim, por quê? Mas, você sabe, sem querer interromper, às vezes eu leio um livro desses que você termina e fala assim, depois disso, o que eu tenho para dizer? Não tem mais nada, né? Acho que é um pouco essa sensação. Que tem livros mesmo. que realmente você lê e fala, é tão encantador, ou tão revelador, ou tão impactante, seja lá o que for, que você fala, não, tá tudo aqui, não tem mais nada para acrescentar depois disso. Então, acho que é uma sensação que a gente tem mesmo, né? Só que... apesar disso, a gente continua querendo alcançar, arranhar alguma coisa que nem sabemos direito o que é, mas quando a gente consegue arranhar alguma coisa e alguém lê o livro da gente e sente a mesma coisa, também é muito bom, né? Então, acho que é um... Mas essa sensação de para que eu vou publicar depois disso, não há nada mais assim, eu acho que todo mundo passa por isso. Ela é recorrente, né? E é legal escutar isso de vocês, não legal de vocês terem segurança, por favor, mas porque vocês já são autoras que estão publicando há mais tempo, e às vezes tem escritoras que estão começando, estão no primeiro livro, estão no início de trajetória, e pensam que já existe ali um lugar de segurança, né? Não. E a gente vê o quanto as trajetórias, elas vão ali num círculo quase, né? Elas percorrem, elas fazem curvas, então vocês estão sempre se redescobrindo também a cada livro. É legal entender essas trajetórias mesmo. Para você, Silvana... Cada livro é um livro. Cada livro é um livro. Começo. A minha trajetória é mais... como a Natália, acho que quando eu comecei a ler muito pequena, eu achei tão incrível aquilo, que eu falei, nossa, deve ser tão maravilhoso poder escrever, né? Uma história, um livro, né? Tinha um fetiche com o objeto livro mesmo, desde muito pequena. E na adolescência, quando eu comecei a ler um pouco mais Clarice e tal, fui ficando muito encantada, mas achava que aquilo nunca para mim, né? Assim, imagina, mas era quase uma devoção o ato de leitura, assim. Mas me atrevia, um conto aqui, outro conto ali, ganhei alguns concursos, nada muito sério, não, com todo respeito aos concursos, mas eram concursos pequenos, menores naquela época, mas fui me animando, falei, quem sabe, né? Isso já na adolescência. E aí eu escrevi um romance com uns 17 anos, que eu achava que era um romance, e mandei para um concurso que na época foi acho que foi um dos primeiros grandes concursos que eu achei que tinha alguma chance, com toda a arrogância dos 17 anos, né? E falta de noção também, um pouco de ingenuidade, mas achei que podia, e aí mandei para o concurso que, enfim, era a Bienal Nestlé de Literatura, que era um baita concurso, que só tinha escritor já renomado, nem me lembro quem ganhou esse concurso, mas quando eu não ganhei, eu
falei, não é para mim, já fui o balde de água fria que eu precisava para ir para o jornalismo e falar, vamos pagar boleto, que eu preciso de uma profissão, né? Mas, quando eu escrevi esse romance, eu tive também com a falta de noção, ingenuidade / arrogância, sei lá, da adolescência, de escrever para o Drummond. Olha só. Porque eu usava, eu quis terminar o romance, chamava Explosões. Não vamos nem comentar, entrar nos meandros do romance, daquilo que eu chamava de romance, e eu acabava com uma poesia do Drummond, que se chamava A Bomba. Se chamava, não, se chama, é um poema enorme dele, páginas e páginas. E eu achei que eu tinha que pedir, era tão boba, que eu achei que eu tinha que pedir autorização para usar o poema naquilo que eu achava que era um romance, escrevi para ele, e ele me respondeu. Olha eu só, tenho a cartinha até hoje, assim, a generosidade. Não só respondeu, muito gentil, lindo, mas ainda me deu conselhos. Olha, o poema é um pouco longo, então, se eu puder te dar uma sugestão, use só 2 ou 3 versos, etc. Ele deu até sugestões de que ele chegou a ler, olha que vergonha, ele leu, eu mandei para ele. Eu digo que a gente faz coisas absurdas quando a gente é jovem e não tem noção. O Drummond te leu. Aí, a gente tem que guardar um pouco desse atrevimento, né, para o resto da vida. Nossa, eu preciso mandar enquadrar o cartão dele. Que legal. E aí ele escreveu, no fim, te desejo êxito na carreira literária. Então, quando a gente estava em Itabira, você não estava lá comigo, né? Mas quando foi abençoada ali. Fui numa feira na terra dele, em Itabira, fiz questão de contar essa história e agradecer, né? Foi assim, na época eu não entendi que podia ser uma bênção, e foi, né? Mas aí eu fui para o jornalismo e esqueci completamente. O sonho ficou lá, quietinho, mas sonho não morre, né? Então, muitos anos depois, 30 anos depois, por um puro acaso, porque eu nunca tinha pensado nisso, comecei a escrever histórias para os pequenos. Por um acaso mesmo, que não cabe contar aqui, que é uma história comprida. E aí saiu o primeiro livro, saiu o segundo, quando me vi, tinha 40 livros para os pequenos. Olha só. Mas o sonho daquele romance, que eu achava que era um romance, nunca morreu, né? Então, continuava, por isso que eu fui para o Vera, já com muitos livros infantis publicados, fui para o Vera para me autorizar a escrever, né? Que eu acho que é isso, a gente precisa estar sempre se autorizando, né? E porque também achava que, por mais que eu tenha sido uma leitora vorada a vida inteira, eu sentia falta de bibliografia, de instrumentos, enfim, não é porque eu ainda hoje dou aula lá, mas é uma baita escola que equipa a gente com muito, com um repertório maravilhoso, né? Tem professores incríveis e também com ambiente literário, né? Que eu acho que tem muita troca, então eu precisava daquilo e foi lá que eu comecei a escrever o que depois acabou virando o primeiro romance. Incrível isso. E é legal que no relato de vocês duas tem isso do quando se autorizar a ser escritora, né? Por isso eu pergunto quando você começou a escrever e quando você se viu como escritora, porque eu vejo isso muito recorrente nas autoras, que demora esse tempo, esse espaço de se autorizar, se reconhecer. Figura de escritora tem uma coisa, uma aura em volta disso, um pouco... É verdade. Talvez romântica demais, ou... que não faz sentido, porque a Lígia Fagundes Telles fala, é um ofício, e é um ofício mesmo, é um ofício, é um trabalho que você encara, que não é fácil, né, que tem que ter disciplina, mais até do que num lugar onde você chega e bate o ponto, você tem que bater o ponto com você mesmo, então é um ofício difícil, que exige tanta persistência, tanta dedicação, e a gente tem pudor de falar que é escritora. É verdade. Me chamam de jornalista até hoje, eu não exerço jornalismo há mais ou menos 25 anos. Olha aí, então, na próxima, então, já apresento a Silvana Tavano, escritora, ponto. Professora no máximo, mas jornalista, não, né? Tanto que quando você perguntou, né, como te apresentar, eu falei, coloca só escritora só mesmo. Escritora. E é muito bom, eu lembro quando eu fui para uma residência literária fora do Brasil e fui passar pela imigração e foram me fazer perguntas, qual a sua profissão? E a primeira resposta que eu costumo dar em ficha, preencher, o que você é? Eu sou psiquiatra, sou médica, né? Fiz medicina. E aí lá eu falei, não, eu tô aqui para escrever, eu não tô aqui porque eu sou médica. Muito bom. E aí eu falei, eu sou escritora.
E tô aqui para escrever. Eu tava lá para escrever mesmo, né? Então foi grande esse momento, foi muito bom. É Muito incrível esse bom. momento de colocar só escritora na ficha, gente. Espero que um dia todas cheguem lá. E a gente estava conversando um pouquinho nesse início, então, das temáticas, né, que transitam um pouco entre vocês. E quando vocês olharam para esses temas, pensando nesses temas que estão tão próximos a vocês, olhando ali dentro de casa, olhando para a família, para o luto, para a perda, para a memória, e vocês decidiram que isso era um tema, como vocês perceberam que isso podia ser um tema, e se existiu esse momento, ou se a escrita foi se desenvolvendo, porque às vezes a gente tem esse momento consciente, né, do vou escrever sobre isso, ou a escrita ela vai vindo, a história vai buscando até o momento que a gente percebe que, o tema é esse, o tema me buscou. Como foi para vocês chegar nessas temáticas? Eu acho que a gente escreve o livro que a gente consegue escrever, não o que a gente quer escrever. A cada momento eu sinto isso, a cada livro meu. Talvez eu quisesse escrever outros, eu queria muito escrever Copo Vazio. Eu pensava, o que eu estou escrevendo? Um livro sobre uma mulher sofrendo de amor em pleno século XXI. Para que isso? Mas ao mesmo tempo eu não conseguia escrever outra coisa naquele momento. Aquele foi o livro que eu consegui escrever. E quanta identificação ele criou, né? Pois é, né? Porque eu acho que é isso. O livro ele tem que ter uma verdade, né? E isso não depende da relação dele com a realidade. Às vezes o livro tem relação com a realidade, não tem verdade, e às vezes tem relação com a realidade, tem verdade, e às vezes é totalmente ficcional e tem a sua verdade, né? Então, enfim, acho que os temas eles vão se impondo e eu vou aprender a falar do livro, ou aprender o que é o livro depois que ele já foi escrito. Acho que no momento da escrita a gente só fica à disposição daquilo que quer ser contado, né? Eu acho que escrever é muito dar passagem para o que precisa ser escrito através da gente, né? Isso não é nada místico, né? É uma abertura. Acho que a escrita ela é uma abertura. E uma presença. A gente só escreve estando muito presente no texto, né? Tem uma coisa do agora, e é um agora que vai se atualizar de novo no leitor, na leitora, em quem vai ler e, enfim, tornar esse livro vivo. Mas Antes que Apague, por exemplo, não é um livro que eu queria escrever, é um livro que eu tive que escrever e que me custou muito escrever, né? Muito, muito. A Silvana é testemunha disso, né? Mas vai valer a pena, custou, mas para quem lê vai valer muito a pena. Assim espero, mas não, e é totalmente imprevisível também isso, né? Então, sei lá, eu acho que eu escrevo o que é biográfico mais do que os fatos é algo que eu quero entender, que eu quero investigar com a escrita, assim, né? Isso é uma dúvida minha, né? É algo que escrever é o meu melhor jeito de pensar. Então, assim, eu sempre gosto da primeira entrevista que eu respondo a cada livro que seja por escrito, porque aí eu vou conseguir entender melhor o que eu fiz, sabe? Isso que você falou, que escrever é o melhor jeito de pensar, para mim faz tanto sentido, porque quantas vezes escrevendo o texto não me responde coisas que eu nem sabia que estava perguntando. Nossa, exato. Né? Então isso é fato mesmo, né? Muito real. Para quem escreve é uma coisa muito concreta, não tem nada de místico, mas você está escrevendo e não se dá conta, porque claro que em algum nível inconsciente isso já está ali, mas quando passa e vai para uma tela, para um papel, e você vê aquilo parece que está conversando com você, te responde uma coisa que você... É como se a história se contasse, estivesse se contando e você estivesse apenas abrindo espaço para que ela se contasse, né? É isso. Eu também sinto isso, e acho que a escrita, ela é, para mim, uma mistura de algo que eu controlo e de algo que eu não controlo, né? Então, já muitas vezes aconteceu de eu ler depois um texto, reler e falar, nossa, isso saiu de mim, fui eu que escreveu. Quem que escreveu isso? Não pode ter sido eu, mas fui eu, era eu que estava ali, né? Mas... e é muito assombroso, muito perturbador, nem sempre é gostoso. Muitas vezes eu não acho que é prazeroso, sempre. Inclusive, começar a fazer algo surgir, acho que é penoso, pesaroso, é difícil, angustiante. Agora, reler, editar, isso eu acho uma delícia. Você prefere essa parte do processo?
Na verdade, depende, é muito mais forte, né, esse primeiro gesto, mas o outro é que eu gosto muito de mexer em texto, Não, né? uma analogia prazeroso. é boba, nunca pensei nisso, mas ouvindo você falar faz sentido. Pensar que esse primeiro momento é um parto, com todas as dores de um parto, e o segundo momento o bebê já nasceu, você está passando talquinho. Tá Tá curtindo, né? Dando cheirando. E a história já está ali com você há Não um é? tempo, né? Cortando Você a já sabe unha. o que estava dizendo, então acho que os caminhos vão sendo percorridos ali de maneira um pouco mais suave, né? Talvez. Eu tinha até colocado também para perguntar se era uma escolha ou uma necessidade. Achei engraçado que você traz isso. É quase uma necessidade, né? O livro, ele vai se colocando. Isso dialoga muito com a Renata Belmonte falou. Ela esteve aqui recentemente e ela trazia muito isso também, do livro vai se impondo e às vezes ele ultrapassa o que a gente quer que seja escrito. Ele vai no que precisa ser escrito. Para você vai por aí também, Silvana, esses temas, ou você buscou eles um pouco de forma consciente? Quero escrever sobre essas coisas. Eu acho que também depende um pouco do livro. Tem um tema que me provoca desde sempre, e tem vários livros para os pequenos e para os médios, que é o tempo. Tem vários livros, que eu não tinha me dado conta disso faz muito pouco tempo. Foi depois dos Mamutes que eu me dei conta que o tempo já está comigo há muito tempo, né? Para os pequenos tem o Mistério do Tempo, tem Ainda, tem No Fim Tudo Recomeça de Outro Jeito, tem Como Começa, tem vários livros em que o tema é o tempo. E mesmo no sábado, tem o tempo de um luto e o tempo de uma gestação, né? É o tempo que toca ali a história, que faz o romance andar. E nos Mamutes tudo é tempo, né? Tem o luto, mas a mãe entrou em cena na história dos... Quer dizer, esse livro é completamente... Maravilhoso. Não é isso. Ele não teve um projeto, uma ideia, vou escrever assim, não, foi uma coisa muito caótica o processo processo criativo dele, nem sei se vale, foi uma escrita Silvana, muito... vou te interromper um pouquinho, para você chegar um pouquinho para cá no microfone, só para a gente não perder Desculpa. você falando tão bem desse livro incrível. Não, é que, nem lembro o que eu estava falando, mas eu comecei a escrever sobre o tempo durante a pandemia, porque estava justamente mais do que nunca pensando nisso e lendo muita coisa sobre o tempo, né? E a questão do luto, da mãe, só para ir direto ao ponto, eu deixei vir, como tudo que veio vindo nesse livro de uma forma caótica e sem nenhum tipo de planejamento, mas porque eu percebi em algum momento que a figura da mãe me dava possibilidade de pôr em cena justamente o que Santo Agostinho fala sobre o tempo simultâneo, porque mãe é eternidade, mãe é sempre, né? É ontem, hoje, amanhã. Então, é um livro que trata do luto, até porque o tempo do luto é um tempo também difícil de medir, né? Mas essa história dessa mãe está aí muito para pôr o tempo em cena, né? Então, eu considero que é um livro sobre o tempo. Né? E, geralmente a gente tem umas obsessões, talvez a sua seja o tempo, né? Que de alguma forma vai caminhando. Eu acho aí. que quanto mais velho eu fico, mais eu penso sobre o tempo. Né? Eu acho que é meio sintomático mesmo. Sobre os temas, você falou de luto, morte, eu acho que os temas, a gente não foge. Se você pega 20 livros, 30 romances, você vai ter relações familiares, morte, paixões, traições. Eles são particulares e são universais, né? né? São universais, mas claro que os livros tratam sempre desses temas, né? Perdas. Exato. E acho que isso conversa um pouco com o que você estava falando, por exemplo, vocês falaram da Gabriela Guerre, que no início ela falou, por que eu vou escrever esse livro? Tudo já foi escrito. E exatamente, às vezes, tudo já foi escrito, mas a gente vai ter outras percepções, outros olhares, outras histórias que vão nesse particular e universal, né? Outras formas de contar esses temas que sempre vão ser escritos, que são temas que caminham com a humanidade, claro. Não tem forma. E a gente pensando, por exemplo, nesses livros mais recentes de vocês, o da Natália, que em breve vai ser lançado, gente, acho que esse podcast vai ser lançado, acho que quase junto ali com o livro da Natália, um pouquinho depois, então vai estar bem fresco aí para vocês procurarem o Antes que Apague. Parece que existe ali uma vontade de escrever antes que a memória se apague, né? Essa memória termine, uma necessidade de escrever enquanto essa memória ainda está viva, e acho que a Silvana traz um pouco isso também.
tanto tempo, que você falou que é forte, mas esse resgate da memória nos mamutes. Então, como é? Vocês pensaram que vocês estavam talvez escrevendo um pouco contra o esquecimento? Existe esse resgate da memória no livro, na escrita de vocês? Como isso entrou nessa narrativa dos seus livros mais recentes? Bom, deixa eu ver como eu vou falar desse livro. Começa você, que acho que você já está mais encaminhada com os mamutes. Eu ainda Você estou. ainda tá elaborando, Ainda estou. Eu acho que, assim, eu não tinha a menor ideia do que eu estava escrevendo. Esse livro foi um prazer de escrever por conta de realmente ele me contando para que lado ele queria ir. E esse documentário sobre ressuscitar mamutes, que eu de fato assisti na pandemia, ele me deixou muito intrigada, porque eu achei bizarro, né? Quando o Dudu me chamou para assistir, falei que coisa louca, não tanto por conta de realmente fazer os mamutes voltarem, etc., mas de pensar nessa. Aqui temos uma psiquiatra que vai falar disso melhor que eu, mas é o que a gente faz na terapia, né? Ir para o passado para tentar resolver um problema do presente, né? Escavar o passado, né? No caso, achar lá os ossos e fazer todas as clonagens para trazer um novo bicho, para esmagar ao mesmo tempo os venenos, deixar os venenos todos lá bem esmagados debaixo da terra. Então tinha muitas imagens que foram mais do que o avanço da ciência, eventualmente, a questão climática, o que me pegou foi esses cientistas querendo buscar no passado uma solução para o presente, que é um pouco o que a gente faz em terapia, né? E buscar lá atrás questões que a gente ainda está tentando resolver hoje, né? E, no fundo, muita coisa está lá atrás. E, ao mesmo tempo, a coisa dos mamutes serem revividos, né, essa desextinção, é muito interessante, porque mesmo que um dia eles venham a existir novamente, que nós não vamos estar aqui, não vai ser na nossa encadernação, eu imagino, mas mesmo que eles venham a existir, eles não vão ser mamutes, eles vão ser mamufantes, eles são híbridos. Assim como a memória da gente, quando volta ou quando a gente resgata, ela nunca é, de fato, a coisa que aconteceu. Ela nunca é um mamute, vai ser um mamufante, vai ser híbrida, né, contaminada por tudo, pelo nosso olhar, pela subjetividade, pelo jeito que a gente preencheu as lacunas do passado. Então, a memória é muito interessante, porque é uma história que a gente se conta, né? No fundo é isso, né? Exato. Tem um livro que eu adoro, que é do Julian Barnes, que a gente leu lá no nosso curso lá atrás, e que eu sempre falo desse livro, reli, que já naquela época mexeu muito comigo, que ele diz isso claramente, né? Quer dizer, a gente lembra do que a gente não viveu, a gente esquece do que a gente gostaria de não ter vivido, né? Então, a memória é uma construção, né? No sentido de um fim? É o sentido de um fim. Eu não falei o nome do livro, ainda bem que você falou. E é por isso que tanto a ficção, a realidade, a memória, elas vão meio que se misturando nessa etapa da criação, porque a própria memória a gente já vai inventando, então a gente tem uma invenção nossa e vai misturando com esse retrato, né, do que era um passado, e acho que isso fica muito presente nos livros de vocês, isso é muito interessante. E você, Natália, conseguiu elaborar um pouco esse lado antes que apague? Sim, eu acho que o livro surge também da pergunta, né, uma pessoa é ela mesma sem a memória, né? Quando uma pessoa deixa de ser ela mesma, ela continuando a ter o mesmo corpo, mas sem essa rede de histórias e de passado e de planos de futuro, que tece a nossa vida, né? Essa pessoa continua sendo ela mesma, uma pessoa que não consegue dizer eu mais, ela continua sendo um eu. E todas essas perguntas eu tive que me fazer diante do adoecimento da minha mãe, né, por Alzheimer. Só que o livro, ele não dá para dizer que ele se cola nessa experiência, porque eu acho que a literatura, e é um livro que acho que investiga também a relação da literatura com a realidade, né? A partir desse fio que é uma mulher perdendo a memória e a filha dela testemunhando isso e também recebendo do acaso várias histórias da vida dessa mãe
das quais ela nunca tinha tido notícia. E que ela não pode mais checar, né? Exatamente. Porque a testemunha dessas histórias não diz mais eu, né? A protagonista, né? Então, e aí o que fazer com isso que não escrever, né? E ao mesmo tempo a escrita como um antídoto contra o desaparecimento, né? Acho que enfim, isso não é novidade nenhuma, né? Helena Ferrante, Nausgard, só para falar desses contemporâneos nossos que eu estudei no doutorado. E essa é uma frase que aparece muito no livro, né? Escrita como um desaparecimento, enfim, que se repete, e a repetição da própria narradora se dando conta da fragilidade da memória dela, que teoricamente está intacta. A nossa memória nunca está intacta. A nossa memória ela é feita das falhas, né? A gente não pode se lembrar de tudo, seria horrível, né? Borges já sabia disso. Seria insuportável, né? Então a gente precisa esquecer, só que quando esse esquecimento é avassalador, outras questões surgem, né? Enfim, o livro ele passeia por aí. Tô aprendendo ainda a falar dele. Ele é uma pergunta, né? Eu acho que ele é muitas perguntas, ele se coloca em questão o tempo todo. É um livro, enfim, sei lá, o que dizer dele. Sei lá é bom, né? É um livro lindo, muito verdade. bonito. Que eu entendo a Natália, porque quando ele ainda não existe assim no mundo, é uma areia movediça, né? Então tem muita coisa envolvida nisso que você espera um pouco o retorno do mundo para se ler também, né? Entendo bem o que ela está sentindo antes do livro ir para o mundo, mas garanto para o mundo que o livro traz muitas respostas, não traz só perguntas, não. É uma investigação muito afetiva e profunda. Acho que você trouxe algo legal, que acho que muita gente tem curiosidade, depois de publicado, você tem alguns que já foram publicados, antes você apaga ainda não, como é essa relação do livro, enquanto autoria para vocês, justamente depois que ele foi para o mundo, porque você tem esse livro que vocês escrevem, né, que você estava ali sozinha, pensando, escrevendo, depois ele vai passar por outras mãos, vai passar por editores, vai chegar aos leitores. O quanto do livro vocês acham que vão redescobrindo com os leitores? Por exemplo, clube de leitura, vocês levam no clube de leitura e vão vir percepções, ou olhares, ou coisas que vocês nem pararam para observar ali na escrita? Vocês acham que vai surgir num novo livro também, a partir do olhar do leitor? Bom, eu posso responder pela Natália, que não tinha imaginado que ela estava escrevendo um livro sobre ghosting e foi informada pelos leitores. Não só foi informada, como eu virei uma especialista no assunto, né? Exatamente. A maior especialista involuntária sobre ghosting no Brasil. Falaram para mim um dia. Eu acho que, assim, por exemplo, no caso dos Mamutes, eu tive muito pudor de publicar esse livro, porque eu achava que podiam falar, é umbilical, porque de fato tem uma parte muito colada no real. Tem muita invenção também. Assim, a minha brincadeira é que na memória dita real tem muita invenção. Minha mãe nunca quis ser aeromoça, por exemplo. E na memória inventada tem muita coisa verdadeira. Então, essa brincadeira de fazer planos para o passado, de imaginar o futuro, que não deixa de ser a mesma coisa de lembrar o passado, a imaginação permeia as duas coisas, né? Mas, mesmo assim, na parte que eu sei que é fato, que foi fato, que aconteceu assim, eu tinha esse pudor, publico, não publico, enfim, resolvi publicar. E quando o livro foi para o mundo, qual não foi a minha surpresa? Quando isso, logo que saiu, os primeiros retornos, leitores, gente que me conhecia, que não me conhecia, dizendo assim, eu vi minha mãe, eu me vi minha avó, vi minha filha, homens também, né? Falei, foi deixando de ser minha mãe. Então, isso foi muito, você falou do retorno, do que você às vezes não sabe como o livro vai bater no mundo, né? E é uma surpresa, né? A forma como ele às vezes volta para você é nova, é uma surpresa no sentido de que eu não imaginei que ele fosse ser lido assim. Quer dizer, fiquei muito
grudada na minha própria história, né? Como estou dizendo isso para dizer que a Natália, neste momento que o livro ainda não está no mundo, ela ainda está muito colada na história que ela escreveu, ou que ela acha que escreveu, porque ela vai ter muitas outras leituras a partir do que ela escreveu, que ela ainda não está conseguindo ouvir. Exato, Né? tá sendo até legal conversar com você nesse momento, você tá quase ali num universo ali no meio, né, tentando entender o livro escrito, finalizado, mas antes de ser publicado. E só uma observação, essa parte que você falou do livro, é muito legal esse do final, e acho que você trouxe justamente um entrelaçamento muito legal com o que seria esse passado e futuro. Você imagina um futuro possível, mas isso também seria meio que uma memória, né? E brinca com essa memória inventada da gente, a gente inventando o futuro. Isso é muito legal mesmo. Eu li esse final também pensando, tá, e o que seria então uma invenção? O que pode ser uma memória do que teria acontecido? Quanto cis ali, isso é muito legal. E para você, Natália, como é? E acho que é até legal você estar nesse momento, então, que o livro ainda não chegou aos leitores e pensando no seu, então, que já foram publicados, muita coisa chegava de diferente para você, assim, muita coisa até te surpreendia, às vezes, do caramba, nem pensei nisso. Muita, nossa, em cada livro, né? Acho que quem lê descobre um monte de coisa que eu não sabia que estava lá. E às vezes eu mesma falo, nossa, legal. Me liguei disso depois. Já descobri muito dos meus livros lendo resenhas, ou ver formulações. Falei, nossa, é verdade, eu fiz isso, não tinha percebido que eu tinha feito isso, né? Ou em clube de leitura, ver o livro chegar. Uma coisa muito impactante para mim foi ver a peça do Copo Vazio, né? Isso teve uma força muito grande, porque eu via o olhar das pessoas naquele momento, assim. Tem uma cena da peça em que a atriz Carolina Haddad, que botou esse projeto de pé de fazer a peça do Copo Vazio, teve 3 temporadas, e numa das cenas ela sai andando pela plateia, perguntando para a plateia, né, se a pessoa, você viu Pedro, né? Você viu? E aí eu vi uma menina fazendo não, e eu vi o olho dela assim, caramba, não. Não vi. E aí eu falei, nossa, isso um dia foi um nada que estava na minha cabeça, e é uma loucura isso, assim, na estreia, eu cheguei e vi aquela fila, eu falei, nossa, sabe assim? É muito forte. Deve ser muito legal ver numa outra linguagem, né? Ver em cena, no teatro, ali no corpo das pessoas. É legal, é esquisito, e eu tava muito nervosa na estreia, como se eu tivesse que fazer uma apresentação, só que eu não tinha que fazer nada, só tinha que assistir, só que era assim, mas os personagens feito. Que você imaginou ali em carne e osso, interagindo com as pessoas, e as pessoas interagindo como se aquela história, como se não, né? Entrando numa história sem fronteira, direto, no real. Não vi o Pedro existe, né? E isso é muito forte mesmo. Né? Exato. Agora, a gente, como leitora, vive isso também. Quantos personagens, para mim, não existiram enquanto eu estava lendo e continuam existindo? Muitos. Até aquela sensação de quando acaba o livro e você dá aquela saudade também do, né? Já estava ali tão envolvido com aquele personagem há tanto tempo, Sim. Não queria que acabasse. É quase como se ele chegasse na vida também, né? Existisse de alguma forma. Demais. Isso também conta do talento da escritora que construiu um personagem tão consistente, sólido, que ele existe, né? Que tanta mulher leu ali e falou, eu conheço esse cara aqui. Pedro, cadê o Pedro? Exato. Gente, pensando um pouco na forma do livro de vocês, que, por exemplo, a Silvana tem esse formato bem não linear, brincando com o passado, com o presente, com o futuro Nesse possível. Livro, né? Nesse livro agora. O outro é tão convencional. Exato, e nesses mais recentes, ou até pensando em formas de outros, como você já fez essa transição de uma forma mais convencional, uma mais não linear. A Natália, que traz ali alguns fragmentos, acho que quase como se o livro fosse acompanhando de alguma forma um apagamento ali da memória. Como vocês chegaram nessa forma? Novamente, eu não sei se é consciente para vocês enquanto escritoras ou se também a forma de cada livro foi se impondo durante o processo de escrita. Acho que a forma vai se impondo também. Acho que o livro é a forma, né? E é isso, a gente vai descobrindo, né? E foi... Antes que apague, foi muito trabalhoso, assim, de costurar, de
Até o último minuto eu ficava mudando, a Acho ponto que eu não de cheguei a ler a deixar. última versão, porque ela Não. mexeu tanto. Você não Vai leu ser a uma última. novidade quando Vai sair, ser, eu vou ler. acho que teve Você é uma umas escritora que 3. reescreve, pois mexe é. muito? Muito. Assim, se você quer que eu não mexa mais, tira o livro da minha frente. Que não. É muito difícil. Eu tive algumas vezes a sensação de. Em Antes que Apague, pronto, já dei tudo. Mas aí logo depois, não. Tem mais aqui. No copo vazio, não. Copo vazio, quando acabou, eu falei: olha, não tenho mais o que dar para esse livro. Assim que eu sinto que eu terminei, esgotou, não tenho mais o que dar. As Pequenas Chances eu senti que tinha mais. Também teve um momento que, tipo, chega, não dá mais para mexer. Tem hora que tem que falar, não, vai, tá na hora de ir pro mundo. Né? Só que eu, talvez mexesse. Por isso que não releio, né? Não releio. Você não relê ele inteiro, não, assim, quer dizer... Vai relendo durante o processo. O processo de edição é um processo de deglutição, de digestão, a gente não lê, a gente come o livro, a gente decora, a gente se entranha com ele, se engalfinha, enfim, se sonha, vive, respira. Então, tanto que é uma outra velocidade, né? A gente lê o que a gente escreveu numa velocidade... É uma outra velocidade porque é um outro tempo, né? Acho que o tempo da escrita, até que o tempo da edição, ele é um outro tempo, né? É uma... sei lá, um túnel, É diferente. E você vai com outros olhos também, né? Que é uma experiência difícil também, né? De procurar erros, Mas é o que a Natália falou, enquanto não tirar da mão, continua mexendo. Continua mexendo. Agora, eu acho que cada livro tem um processo diferente, né? E isso vale para os infantis, para os juvenis, para os adultos. Cada livro vai de um jeito, chega de um jeito... Que é difícil ter essa definição, eu acho, né? difícil, eu acho processo criativo misterioso mesmo, né? É verdade. A gente não sabe de onde vem, como vem, as coisas se atravessam, né? E até aproveitando que a gente está andando por esse terreno, e eu acho legal de vocês serem autores que já publicaram muito, como é o processo prático de escrita de vocês? Eu sei que cada livro vai se impondo de alguma forma, mas, por exemplo, antes de começar a gravar, eu estava até conversando um pouco com a Natália o quanto é difícil escrever hoje na nossa rotina. A gente tem uma rotina muito atribulada, então tá cada um correndo de um lado para o outro, e parece que às vezes uma correria que quase ela não dialoga com um processo de escrita, um processo criativo que está num outro ritmo. Então, como vocês fazem para escrever? Como vocês se colocam, se organizam para entrar dentro desse espaço criativo de escrita, dentro de rotinas tão atribuladas? Eu não sei como a Natália faz, mas ela faz. eu não sei mesmo, porque eu preciso dizer que eu tinha começado a escrever uma coisa que não sabia o que ia ser direito, mas assim... imaginando que poderia dar alguma história, me levar para algum caminho, isso setembro, outubro do ano passado. E depois não consegui voltar, porque acho que a escrita, para mim, pelo menos, sim, escrevi pós-fácios, montei cursos, fiz mentoria, não parei de trabalhar um minuto. Agora, a escrita demanda um parênteses, né? Um tempo de recolhimento que eu não tenho conseguido no meio da maratona. Então, para mim é mais difícil, mas tem gente que consegue. Estou aqui com uma pessoa do lado que consegue fazer tudo e mais um pouco e escrever. Né? Quanto tempo você levou, por exemplo, nos Mamutes? Você lembra quanto tempo foi desde o início? Era a pandemia, né? Então, era outro tempo. Outro tempo, literalmente. E foi muito rápido. Na verdade, foi rápido, porque esse livro não é um parâmetro, ele é muito fora da curva. Ou tiveram outros? Você costuma demorar alguns anos, meses? Eu acho que demora alguns anos para chegar na forma que você acha que o livro tem que ter, ou para o livro assumir a forma que ele tem que ter, eu acho que demora mesmo. E você, Natália, como que você faz? Uma Silvana falou para conseguir... Eu um dia quero ter a experiência da Andréa Del Fuego, que falou que sentou e escreveu a Pediatra em 2 meses, sei lá. Ela contou essa história aqui. Mas acho que isso dialoga com o que você falou de cada livro é um livro. Por exemplo, a Pediatra mesmo, a Andréa falou que tinha um livro que ela estava ali há anos, 10, 8 anos lá escrevendo na gaveta. Quando ela parou um pouquinho para dar um respiro,
Pediatra veio em 2, 3 meses. Então, talvez existem esses processos com tempos diferentes, né? Com certeza. Que vão se retroalimentando ali. Com certeza. E acho que a gente, às vezes, está escrevendo sem saber que está escrevendo, né? É isso, Então, tá na cabeça. Isso é fato. Isso é verdade. Pode ser que quando eu sei que tem esse tempo físico que eu vou conseguir sentar e escrever, o livro não demore tanto, porque está aqui, né? É verdade. E você, Natália, como que você faz na sua maratona? Então, na maioria dos livros que eu escrevi, que eu publiquei até hoje, eu fiz os parênteses nessa rotina e viajei para escrever, né? O grosso. Mas, no dia a dia, engraçado, eu até bem pouco tempo atrás não podia dizer que eu escrevia todos os dias, escrevia só quando dava. E às vezes ficava semanas sem escrever, e isso me dava uma sensação né, uma sensação de estranhamento muito grande, como se escrever alinhasse algo que só isso faz, né? E aí eu estava preparando uma oficina e fui ler um livro que a Angélica Freitas indicou numa oficina dela que eu fiz em 2018. Eu comprei o livro na época, chama Writing Down the Bones, eu acho que em português está traduzido como Escrevendo com a Alma. Enfim. E é um livro da Natalie Goldberg, e é um livro que fala sobre processo de escrita, enfim. E essa autora propõe um exercício de escrever por 10 minutos todos os dias, 10 minutos no relógio. Ela fala qualquer tempo, mas 10 minutos dá. 10 minutos dá, né? E é uma escrita assim, sem pensar, sem parar, o que vier na sua cabeça, as primeiras imagens, confiar nas primeiras imagens que vêm na sua cabeça. E aí eu comecei a fazer isso. E tô fazendo. E às vezes assim, zero qualidade. Não é isso. Não é disso que se trata. Eu acho que se trata de abrir um canal, né? Manter acho que nem é esse espaço aberto, mas ela usa a imagem de uma compostagem, mas eu acho que eu gosto da imagem assim, de uma serrapilheira, assim, sabe, de um material orgânico mesmo, que acho que é da compostagem, que vai sendo jogado ali, sabe? Acho que eu já terminei um caderno, comecei, sei lá, mês passado, e todos os dias, acho que teve só 2 dias que eu não escrevi, porque não deu mesmo. Isso vai alimentando ali. Mas de é um alguma exercício, forma, né? É uma coisa que a gente costuma falar, eu falo sempre na oficina introdutória lá do Vera que eu dou aula, porque a questão da disciplina é muito importante, eu falo para os alunos e falo para mim mesmo, né? Então, abre um arquivo, põe o nome que você quiser, mas faz desse arquivo o seu parênteses mental, que seja 5, 10 minutos por dia. Entra lá, escreve o que for, o que você sonhou, escreve sobre não estar conseguindo escrever, mas escreve, porque o ato de você se colocar em estado de escrita, né, já abre alguma coisa, né? Eu sempre conto essa história, já contei 1000 vezes, mas eu acho tão legal que eu ouvi o Amos Oz contando isso em 2005, na primeira flip que eu fui na vida, e eu fiquei encantada, e eu uso isso todas as aulas que eu começo com o grupo, porque eu acho uma imagem, ele era bom de metáfora, né? Tinha umas lindas, e aí ele morava na franja do deserto, perguntaram para ele como é que era o processo criativo dele, ele falou, a disciplina, o dia a dia, ele falou, eu acordo todos os dias, eu moro na franja do deserto, então eu vou caminhar, saía para caminhar, e é uma imagem linda, porque você vai para o deserto, vai esvaziar a cabeça, né? Eu costumo dizer que o meu deserto é academia, eu vou para academia. Tá bom, deserto, boa imagem para academia cada um mesmo. Esvazio, né? Mas assim, né? E esvazia mesmo, né? A coisa física, E aí ele ia para o deserto, voltava, e quando ele voltava, ele sentava, abria lá o computador dele, como um comerciante que abre as portas da loja, né? E falou, tem dias que
enche de cliente querendo comprar coisas, fazer coisas. Tem dia que não aparece ninguém, mas eu tenho que abrir a porta, eu tenho que abrir a loja, porque Muito boa essa Se não imagem. tiver maravilhosa aberta, não essa vai entrar imagem. cliente Então, nenhum. vocês abram um arquivo, chamam o arquivo de lojinha, se quiser, né? Mas abram um arquivo todo dia, porque tem dias que vem muita gente conversar com você, tem dias que não vem ninguém, mas isso eu acrescento na metáfora do Amos Oz, falo assim, não vem ninguém, mas você pega um paninho, limpa o estoque, organiza as gavetas, você vai fazer outras coisas, né? Mas eu acho que é isso, é ter esse compromisso. Eu não tenho conseguido abrir a lojinha nem 5 minutos, mas eu vou voltar a conseguir. E tem períodos que a gente também tem que entender que o mundo está demandando tanto que Exato. não dá. Então, né, vamos do jeito que dá, né? É o que Respeitando deu. esse tempo da rotina, né? Que É, não tem como. Gente, e acho que daqui a pouco a gente está caminhando já para encerrar. Mas a gente falou muito de tempo, de memória aqui. Vocês falaram um pouco, a Natália falou da escrita, como ela reorganiza um pouco você internamente também. Vocês acham que depois desses livros mais recentes, que tem esses temas muito próximos, alguma coisa mudou na relação de vocês com a memória, o tempo e a perda? Vocês reorganizaram alguma coisa durante esse processo de escrita? Ou não? Pode ser que não, simplesmente. não sei se reorganiza, mas eu acho que faz a gente pensar mais, refletir, se deter mais sobre essas questões, né? Isso sempre, eu acho que isso sempre é bom, né? Pensar nessas questões faz com que a gente caminhe com mais segurança para frente, né? Olhar para trás, pensar na memória, mas não sei se me reorganizou. Acho que até desorganiza, para te falar a verdade. Eu acho que desorganiza. Organiza e desorganiza, Não, né? acho que desorganiza muito. É angustiante pra caramba. Eu acho que às vezes sofrido. Não acho que. Não, isso enquanto você está fazendo, mas depois, eu acho que depois que foi, eu não acho que nada é muito conclusivo, né, nesse sentido. também Acho não. que, É difícil né? ter respostas conclusivas quando a gente pensa eu nesses acho. processos mesmo. Não dá para ficar pontificando mesmo, né? Eu acho que não sei o que eu acho, fico achando tanta coisa que não sei. Também não sei, não. Acho que eu preciso esperar o meu livro começar o caminho dele para dizer também, sabe? Acho que depende muito disso também, né? Acho que eu tô nessa expectativa, não consigo Entendendo ele dizer. ainda, né? Mas nos outros, eu acho que também escrever envolve perda também muito grande principalmente quando a matéria-prima, porque eu não acho que um livro consegue ser estritamente autobiográfico, mas, por exemplo, As Pequenas Chances, que tem uma matéria-prima autobiográfica e que se coloca nesse lugar, né, se assume, ao mesmo tempo que se assume um romance, né, é um romance, mas que tem um material autobiográfico muito evidente. Eu às vezes esqueço o que eu inventei e o que eu vivi, né? Às vezes a gente, depois de um tempo, passa a ter memória do livro e não da vida. Como nas fotos antigas que a gente tirava das Enquanto viagens. as histórias a gente não se conta, que passam a ser verdade. Né? Ou que a gente não se conta e elas caem no esquecimento e viram uma coisa absurda. Não, isso não aconteceu. Né? Então, eu acho que a memória... Passa a ser uma verdade pra gente, né? Ou a memória passa a ser do contar e não da história, né? Exatamente. Então, é isso. Acho que, enfim, escrever também é perder. E memória também, a primeira pergunta que fazem nos clubes de leitura, pelo menos para mim, é assim, é sua mãe? É verdade? Bom, não importa. Às não vezes importa, vem essa né? Até pode ser que seja, em muitos momentos em outros não é, mas isso não importa, importa o que a linguagem fez com a experiência, né? Quer dizer, todo livro, em certa medida, não sei se você concorda comigo, Natália, mas acho que qualquer livro, mesmo que seja a história mais rocambolesca, uma ficção, assim, completamente descolada da realidade, sempre vai ter um elemento biográfico, né? Exato. Autobiográfico ali, porque se não tiver, não vai ter a tal da verdade, não vai pulsar. Vai ser um livro lindo, bem escrito, mas não vai fazer assim,
porque não vai ter uma verdade do escritor ali, né? É por isso que IA, enfim, temos esperança de que não consiga escrever livros. Eu acho. Mas eu concordo que tem muito com essa isso, verdade, Ivana, é né? o que eu falo, as pessoas têm muito isso, né, em clubes do livro, não sei se livros escritos por mulheres, quanto é verdade? É 90%? É 50%? Tem essa necessidade da verdade, né? Mas assim, importa o E que a ela não linguagem importa. faz com a experiência, Exato. né? Porque é a linguagem que transforma uma experiência individual numa experiência coletiva. Né? O que Exatamente. reverbera ali quando fala, é minha mãe, eu vi minha mãe, vi minha avó, vi minha irmã, é porque já não é mais a minha mãe, é o que tem ali que reverberou na experiência do outro. E quem faz isso é a linguagem, né? Então, acho que isso é a coisa mais interessante do processo de escrita mesmo. Concordo. E todos os livros, como você falou, nem que seja uma ficção fantástica, eles vão Né, estar falando Natália? sobre o autor e sobre o que permeia o olhar do autor de alguma forma. Gente, e antes da gente encerrar, se vocês puderem, eu gosto sempre de trazer dicas de livros ou de autoras, vocês querem deixar alguma dica de leitura que vocês fizeram recentemente, ou algum livro que vocês gostam muito, que já inspiraram vocês de alguma forma? Eu quero indicar Os Imortais, da Pauline Torti, que eu terminei recentemente. E Autora brasiliense. É, a autora brasiliense. É um livro assombroso, impressionante. Eu comprei, mas ainda não abri. Leia, porque ele é vou ler. absurdo. Eu vou ler. Um livraço, assim, que ela fez Ótima ali. dica. E aproveitem e leiam os outros livros da Pauline, é uma autora muito boa. O Erva Brava é muito bom também. Muito bom. Exato. Nossa, agora você me pegou. Eu É engraçado acabei de que ler um livro. quando a gente vem com essa pergunta, fogem todas as vezes os nomes da cabeça. Não, eu acabei de ler um livro que eu gostei muito e que acho que a Natália vai achar interessante também. Agora eu não lembro o nome da autora, é um horror falar isso, mas isso aqui é assim, a gente pode dar um Google aqui rapidamente achar. Se chama, é uma argentina, muito jovem, espera que o nome vai vir. E o nome do livro é Como são Porque lindos São Tão Lindos os Cavalos. Eu imaginei que fosse ser isso. Eu também não lembro o nome dela. Eu adorei esse livro, e é um livro que ela vai anotando essa mãe que não exatamente perde a memória, mas ela vai demenciando, né? Vamos ver se eu acho, gente. Vamos dar crédito para ela, uma argentina. Eu acabei de ler ontem, gente, mas... Nossa, escrevi tudo errado. Deixa eu ver se o Google vai entender o que eu escrevi aqui. É um belo livro. Estou pensando aqui numa autora nacional que eu acabei de ler, deixa eu pensar. Quem eu li? De Natália Ginsburg. Aí, acho. Julieta Correia, é isso? Isso, Julieta Correia, porque Obrigada. São Tão Lindos os Cavalos. Obrigada. Ela escreveu, mas sabe que eu escrevi um negócio tão maluco aqui que o Google encontrou cabelos, eu escrevi cavalos, ele foi, né? Não, eu adorei Pensar com as Mãos, que não é ficção, mas é um livro de ensaios da Marília Garcia, que é maravilhoso, maravilhoso. Eu tinha lido já logo que ela lançou, mas aí agora esses dias eu peguei de novo para ler alguns ensaios para usar num curso que começa amanhã, que eu vou dar, e ela é incrível, né? Assim, Ela é uma poeta ensaiando é uma coisa maravilhosa, é um belo livro. Não é ficção, mas vale muito a pena ler. Aí, maravilha, então ótimas dicas de leituras. Gente, passou muito rapidinho, eu ficaria aqui conversando com vocês duas por mais um bom tempo aí, eu gosto muito dos livros de vocês, da escrita de vocês, quero ler tudo que vocês publicarem por aí, já estou ansiosa pelos próximos, e muito obrigada então, Natália, pela presença, muito obrigada, Silvana, obrigada por quem escutou com a gente até aqui, adorei vocês duas estarem aqui nelas na escrita. Obrigada, Muito Isabela. obrigada a você, uma delícia conversar com vocês. Muito bom estar com você também, muito Sil. Bom. E tchau, tchau, gente, até a próxima. Tchau. Tchau.